E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Fala Jogadora. Hoje eu tô aqui com a Rafa Leves, jogadora do Grêmio, ex-jogadora de São Paulo, chapecoense, de seleção brasileira. Rafa, muito obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer estar aqui falando contigo. Bom dia, eu que agradeço. Rafa, eu vou começar te perguntando, eu tenho muito esse costume de começar perguntando sobre a infância da pessoa aqui, né? E eu quero saber de ti, tu nasceu em Farroupilha, e como foi a tua infância, como é pra ti ter vindo aqui do Rio Grande do Sul mesmo, ser uma jogadora gaúcha? Então, minha infância foi resumida no futebol, né? Acho que todo mundo foi assim, todas as jogadoras que estão agora atualmente, a infância sempre foi de futebol. E eu comecei na minha escola, no Antônio Minella, lá em Farroupilha. Meu professor sempre liberou, assim, pra todo mundo que quisesse jogar. E, no entanto, lá na minha escola era sempre eu e minha amiga, contra todos os moleques de lá. Então, minha infância sempre foi de futebol. Meus pais também sempre apoiaram. Eu tive uma parte da minha vida que eu joguei no Grêmio de São Luís, lá de Farroupilha também, que era só time masculino, tinha só eu e essa minha amiga, que era meninas. E aí, minha primeira experiência fora foi no Mundo Novo, de Parobé, que é aqui pertinho de Porto Alegre. A gente jogou o Gauchão. Enfim, foi uma história muito bonita também. Depois eu fui para Chapecoense, que creio que lá foi a minha melhor experiência, assim, de viver do futebol. Por ser a primeira vez que eu fui longe de casa, longe dos meus pais. E lá com a galera toda que tinha lá, o professor Amauri, falecido, que hoje eu levo no meu coração, que ele fez a maior parte da minha vida, assim, no meio do futebol. E aí, depois de lá, fui para São Paulo, uma experiência muito incrível também, por ser mais longe ainda de casa, mas lá eu tinha muitas pessoas conhecidas e foi uma experiência muito boa também. Consegui jogar na base lá, consegui ganhar o Paulista, que era também um sonho meu, porque eu sempre pensava, nossa, quando eu for jogar em São Paulo vai ser um sonho, né? Sim. E aí consegui conquistar o Paulista na base, depois tive uma experiência no profissional também, que foi incrível. Pra mim foi muita crescência assim, no futebol. E aí, ano passado, eu consegui vir pro Grêmio, realizar mais um sonho também. E agora a gente tá aí, né? E ali na tua infância, né? Como é que é a tua família? Tem teu pai, tua mãe, tem irmãos? Sim, tenho um irmão mais velho, meu pai e minha mãe. E ele sempre jogou bola contigo também, ou não é muito? Então, o meu pai, quando ele era mais novo, ele jogava. Meu avô também jogou. Meu irmão também tentou jogar, mas agora ele vai mais no hobby mesmo, assim. Mas quem seguiu mais firme fui eu da família. Foi tu. E tu sempre teve esse apoio deles? Sempre, sempre. E era todos os finais de semana, meus pais me levavam pra jogar. Independente de onde era o lugar, eles sempre estavam comigo. Meu irmão também. E ele disse que eu aprendi a jogar bola com ele, né? Mas durante a semana, assim, quando eu saía da escola, e meu irmão também não estudava mais, quando eu saía do trabalho, a gente sempre ia para um campinho jogar bola. Meu pai também sempre acompanhava. E isso foi total importância, né, pro meu futuro. E ali, ainda, né, nessa tua parte de infância, como era a Rafa sem o futebol? O que mais tu fazia? Tu ia bem na escola? Meu professor, como eu comecei na escola, ele sempre puxava minha orelha pra ir muito bem, né? Ele até falava, se tivesse nota baixa, não ia pros jogos, não ia disputar nada. Então, creio que eu sempre fui uma aluna muito boa também. Mas era tudo focado no futebol. Tu sempre quis ser jogadora, assim. Quando tu era criança, tu olhava, não, eu quero ser jogadora. Eu já tentei dançar em CTG, que minha família tem uma experiência no CTG também. Sempre gostei também, mas meu coração puxava mais pra bola e não tinha jeito. Tudo que eu fazia era pra jogar futebol. Como eu falei, tinha que ser boa aluna, então, vou ser boa aluna pra jogar futebol. E era isso. E lá naquele começo, quais referências do futebol feminino tu tinha? Porque tu jogava com meninos, né? E mais uma amiga. Qual é o nome da tua amiga? Maikele. E tu jogava com muitos meninos. E qual era a referência que tu tinha? Tu assistia o futebol feminino? Porque não era tão comum, assim, né? Na infância, sim, eu não assisti muito feminino, porque às vezes nem passava na TV. Então era bem difícil de assistir. Mas eu sempre soube quem era a Marta, sempre soube quem era a Formiga. E a maior, assim, pra mim, minha inspiração é a Formiga, pelo fato dela ser uma meio-campista que eu me identifico muito. Então, desde pequena era a Formiga. Óbvio que antes era mais masculino, então, tipo, tinha o Neymar. Então,
Mas a mais, assim, que eu acho era a Formiga. Até hoje é a Formiga e poder... Como é que é isso, assim, jogar contra ela e... Ano passado, se eu não me engano, que foi a minha primeira disputa contra ela. Não foi nem a favor, porque quando eu saí de São Paulo, ela veio pro São Paulo. Sim, foi bem perto. no ano, né? E aí foi uma experiência incrível. Teve até um lance que ela fez falta em mim. Falei, nossa senhora, sofri uma falta da Formiga. Então é muito bom. É uma experiência, assim, que o futebol é fantástico, né? Esse sentimento de sentir isso é muito maravilhoso. E tu, pra ser meio-campista, em que momento isso começou na tua vida, assim, de realmente ter uma tática e... Não, vou ser meio-campo. Desde pequena, como eu falei, tinha eu e mais essa amiga aí que jogava mais. Depois de um certo tempo, a minha outra amiga também, a Cami, ela também começou a jogar. Mas aí, como era essas duas que tinham mais noção do futebol, era sempre uma ali no meio e uma lá no ataque. Então, pegava a bola ali no meio, dava pra outra menina que sabia mais jogar pro ataque pra fazer o gol. Então, eu sempre foi, desde pequenininha, assim, minha professora sempre quis me colocar, assim, tipo, do meio pra levar a bola pra frente, pro ataque. Como eu já tinha essa mais noção de jogar bola. E aí foi indo, né? Desde o meu primeiro clube ali do Mundo Novo, meu professor também, como eu tinha essa, digamos, inteligência de pegar a bola e já acionar o ataque, era muito bom, né? Em vez de ser uma zagueira ou uma atacante já. Aí depois aí foi indo e eu fui trabalhando em cima nisso. Todos os professores me davam dicas, me passavam vídeos de atletas. E aí foi crescendo, aí foi aprendendo mais a cada dia e agora estamos assim. E pra ti ir pra Chapecoense, como foi esse processo? Então, eu me lembro que eu fui a primeira convocação da Sub-17. E aí o professor Jefferson, que era do Mundo Novo, ele me levou lá pra Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, treinar, enfim, passar uns dias fora de casa. E como teve essa convocação, e eu sempre indo convocada para Sub-17, a Chapecoense teve um interesse, e lá era uma das equipes melhores de base, assim, do Brasil, naquela época. E aí, é uma experiência que, para mim, como eu era muito nova, eu era muito inocente, não senti tanto. Mas vendo minha família, depois sentindo a saudade, ficou um pouquinho mais difícil. Mas sempre tive apoio. Quando eu fui para lá, muitas meninas que eu conhecia também estavam lá. Então, meio que esquecia da saudade da família e ficava lá com as amigas, enfim, e fazendo o que eu mais gosto, né? Que não era nem levado como trabalho. Até hoje eu não levo como trabalho o futebol. E aí... Mas mesmo assim, meus pais sempre estavam presentes lá, sempre iam pra lá, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês. Graças a Deus, meus pais conseguiam ir pra lá. E aí, matava um pouco da saudade, sentia mais confortável, me sentia em casa e aí foi seguindo. Foi uma experiência, assim, que pra mim, na Chapecoense, foi a melhor experiência que eu tive no futebol. E tu, junto lá na Chape, tu estudava também? Vocês sim, tinham a escola. E como era conciliar essa rotina? Na verdade, pra te dizer que foi bem, bem tranquilo, assim, da minha parte. Como eu disse, como tinha muitas meninas que eu conhecia, era muito levado como uma família também. Então, todo mundo ia pra escola, todo mundo fazia a mesma rotina do dia. Então, foi bem, bem tranquilo nessa parte. E esse momento da seleção brasileira que tu citou, de ter sido convocada. Como aconteceu isso? E qual foi o sentimento? Meu Deus, eu tô indo pra uma seleção brasileira. Lá em casa foi um chororô, né? Quando a gente soube, eu me senti muito feliz. Muito mais pela minha família, ver o quanto eles estavam felizes por mim do que por mim mesma. Porque, querendo ou não, é um sonho de qualquer jogadora, né? Chegar à seleção, independente se é base ou se é adulto, é um sonho de jogadora. Mas vendo a minha família, e até hoje eu comento que a minha maior felicidade é ver meus pais felizes por mim, ver meu irmão feliz por mim, toda a minha família. Isso que me dá mais força para seguir nisso. E aí foi uma felicidade, assim, absurda. Que ainda mais depois que eu consegui disputar o Sul-Americano Sub-17, a gente conquistou aquele também, foi pra mim, assim, um sentimento que não dá nem pra explicar direito, né? De ver minha família toda me apoiando, torcendo por mim, fazendo festa por mim, é uma coisa maravilhosa. E depois foi pro São Paulo, né? E aí, sim, longe de casa mesmo, né? Não é mais tão pertinho. Exato. Como foi a decisão de ir pro São Paulo? Como chegaram em ti ali na Chapecoense? A gente tava disputando
Copa Nike, se eu não me engano. Aí logo que acabou a Copa Nike, veio o Viana, que ainda tá no São Paulo, sempre ficou conversando com a Mauri. E aí o Amaury chegou em mim e falou assim, eles têm contato e tal, eles estão querendo e tudo mais. Eu falei, vamos, né? É uma experiência nova e como eu já estava bem entrosada ali na Chapecoense, na questão de distância da família, de saudade, então para mim também foi bem tranquilo ir para São Paulo. Óbvio que lá meus pais não conseguiam ir tanto, mas como eu já estava um pouco mais acostumada com isso, também não sofri tanto. Mas a saudade quando bate não tem o que fazer. E aí foi uma experiência muito boa, que, como eu falei, também foi um sonho meu jogar em São Paulo. E aí disputar pelo São Paulo, que é um time que, desde a base, é gigantesco, pra mim foi um sonho. E quais diferenças tu percebeu entre o futebol aqui do Rio Grande do Sul, pra lá de São Paulo, e até da Chapecoense pro São Paulo? Sim. Cara, não tem muita diferença, porque naquela época eu era muito nova ainda. E aí eu não me dava conta de como era. Depois que eu subi pro profissional, aí que eu senti um pouco mais de diferença. Portanto, que é investido no São Paulo e não era tanto investido aqui na parte do Sul. Na Chapecoense também tinha o time adulto, o time profissional, e também jogava lá. Mas a diferença era absurda, como era na questão de uniformes, era uma diferença grande. Mas agora a gente sabe que tanto lá em São Paulo como aqui no Sul, tudo está crescendo. Então, essa aqui foi a maior diferença assim, do investimento daqui do Sul para São Paulo. E lá em São Paulo, qual foi o momento mais marcante, assim, pra ti? Eu acho que foi a conquista do Paulista. Como eu falei, por mais que foi na base, mesmo sendo da base, lá é muito disputado. Eu me lembro até hoje que na final contra o Santos a gente fez um ótimo jogo, consegui participar de vários lances, assim, consegui participar dos gols. E pra mim foi uma coisa muito boa, um sonho realizado de verdade de conseguir conquistar esse Paulista. E durante todo esse tempo lá, como era a Rafa fora do São Paulo? Vocês saíam, vocês ficavam muito no alojamento, só? Acho que ninguém aguenta ficar tanto tempo no alojamento. E como lá eu tinha várias amigas, a Lauren, que agora tá lá no Bariri, ela sempre ficou do meu lado, assim, e como eu fui pra lá já conhecendo ela, e ela já conhecendo São Paulo, ela me levou pra vários lugares. Óbvio que a gente era novinha ainda, a gente era menor de idade, a gente não podia ir tão longe, a gente tinha noção disso, e também o São Paulo tinha a noção de que a gente não poderia sair. Então a gente, enfim, eu conheci muitos shoppings de lá, que também eu acho que era muito diferente daqui do Sul. Eu não tinha nem essa experiência de sair pra saber. Ainda mais que tu vem de uma cidade menor. Bem menor. Então, foi uma coisa bem, bem diferente também pra mim, mas que daí depois vai acostumando, né? A gente vai saindo pros mesmos lugares e vai acostumando. E no alojamento? Era muita bagunça? Como é que era as gurias? Tinha muita resenha. Quando junta adulto e base, a gente sabe que é muita resenha. E lá tinha bastante gente, os quartos eram todos completos. Então, era ali no Morumbi? No Morumbi mesmo. E aquela sala enchia, ainda mais no dia de jogo, que é uma experiência incrível, que eu acho que a maior coisa assim no São Paulo foi a paixão do torcedor. Que quando tinha jogo de São Paulo, independente se era qualquer jogo, sempre lotava lá. E a gente lá do quarto, que às vezes não podia assistir, a gente ficava lá no quarto, a gente sentia o estádio tremer, assim, de tanta torcida, de tanto amor pelo futebol. E aí isso que contagiou também a minha ida. Ai, que legal. E a tua volta pro Rio Grande do Sul, a escolha pelo Grêmio, tu chegou a receber a proposta do Inter? Sim, eu não vou negar que sim, mas eu acho que até eu já tinha empresária, ela me contou que o Grêmio já vinha atrás, eu falei assim, não, independente de qualquer outro time, eu quero ir pro Sul, quero voltar pra lá, quero voltar pra perto da minha família. E também quero jogar no Grêmio, que é um time do meu coração, que desde pequena sempre torci, sempre vi crescendo o Grêmio, vi todas as conquistas. E aí vim pra cá, era um sonho, eu sabia que ia dar tudo certo, que tinha muita coisa por vir e veio. E era um sonho já da tua família também, assim, ver, a Rafa vestindo a camisa do Grêmio, né? Porque a gente sabe que como é que é isso, assim, de jogar no teu clube do coração. Com certeza, que nem eu falei, mesmo da seleção, vendo eles felizes por mim, jogar pelo Grêmio também deixou essa grande felicidade pra eles, nem só por eles três, né? Pra minha mãe, pro meu pai e pro meu irmão, mas também para a família toda, que a maioria é gremista. Então, ver a Rafa da família jogar no Grêmio, para eles foi fenomenal também. E até hoje, qualquer jogo, qualquer
Estão sempre. Exato. Estão torcendo, estão indo aos jogos, estão tirando os stories e postando, estão me marcando, estão vendo que isso é muito bom pra mim, assim, é um sentimento que não tenho que vai por cima. E quando tu veio aqui pro Grêmio, assim, como é a tua rotina de treinos no Grêmio? Ou melhor, como era ano passado, o que mudou pra esse ano? Acho que cada time leva uma rotina diferente. E aqui no Grêmio eu vim pra jogar na base, lá no começo do ano. Então já foi uma crescência muito boa aqui. O Yurinha me ajudou muito, a parte também. Graças a eles, graças ao trabalho deles que me levou à seleção, me levou a realizar mais um sonho meu. E aí, mas desde da base, assim, a gente vê que o trabalho tem que ser conjunto, tem que ser bem igualado ao profissional. E isso no Grêmio foi bem feito. E qual o momento mais marcante, assim, pra ti no Grêmio até aqui? Eu acho que foi disputar a final do Gauchão. Sempre tive um sonho também de disputar a final de um Gauchão profissional, que quando eu comecei foi na base. E também num Grenal, que a gente sabe que um clássico Grenal é o maior, pra mim é o maior do mundo, no feminino Sim. também. E pra mim sempre foi um sonho nesse, mesmo a gente perdendo, mas tipo, era um sonho meu jogar um gauchão. E agora a gente tem mais esse ano aí também pra disputar. Creio eu que vai ser Grenal de novo, mas a gente vê que tá bem mais difícil esse ano o gauchão. E se Deus quiser vai melhorar, vai crescer os times do interior também. E espero que fique mais disputado, que é assim a alma do gauchão, né? E teve no Sub-20, vocês venceram o Grenal lá em São Paulo. Como foi ali a sensação, né, de ganhar o Grenal, que talvez estivesse meio engasgado naquele momento? E sempre é essa história, né, que a gente sabe que o Inter é bem mais preparado que o Grêmio. Já vem de anos, isso não é por sorte, não é por nada, é por trabalho. A gente vê que o Inter já tem uma base há muito mais tempo que o Grêmio. E poder jogar um Grenal e poder ganhar, como eu disse, é um sentimento que pra mim, como gremista, desde pequenininha, como minha família é gremista, foi um sentimento muito bom também. E poder ganhar esse jogo certamente marcou pra mim. Eu lembro de cada detalhe daquele jogo ainda. E também fazer parte dos gols. Então, pra mim, é uma coisa muito boa, assim, de levar pra minha carreira. E depois ainda teve o Grenal que o Inter estava vencendo por 2-0 e vocês empataram, né? Como foi ali aquela conversa ali no intervalo pra, não, vamos voltar e vamos recuperar esse resultado? Foi... Acho que a única coisa que o Yurinha falou, ele falou assim, é um Grenal. A gente já mostrou que a gente pode, a gente já mostrou que quem é o Grêmio, a gente já mostrou que a gente tem que respeitar o nosso adversário, querendo ou não, o Inter é muito bom. E por ser um clássico, ele só falou assim, gente, é um clássico. A gente tem que mostrar o que o Grêmio pode. A gente tem que respeitar o Inter. E foi assim que a gente entrou no segundo tempo, a gente entrou respeitando. Creio que no primeiro tempo deu uma desligada nisso, deu uma fugida. E também como era um time de base, as meninas ainda... não tem como cobrar tanto isso, de focar tanto, porque é uma crescência, né? Não tem como... E, enfim, a gente voltou contra a cara pro segundo tempo e a gente conseguiu o empate, que pra nós também foi levado como uma vitória. E ali na semifinal, que sentimento ficou? Porque a arbitragem interferiu muito, né, naquela partida, vocês acabaram perdendo, e não era o resultado que ninguém esperava, na verdade, da maneira que foi. Ficou um sentimento de frustração relacionado a isso? Com certeza. Por disputar um Grenal, ainda mais uma semifinal de um brasileiro, onde o Grêmio nunca tinha chego, foi muito diferente. Ainda mais por esse placar, foi uma coisa muito frustrante mesmo. Mas como eu falei, como era de base, várias meninas não tinham essa mentalidade forte. De pensar que ainda tinha mais um jogo, talvez segurar o placar de 1 ou 2-0, dava para buscar no outro jogo. E também, como tu falou, a arbitragem também pecou bastante, mas isso faz parte do futebol. Um dia tu tá lá em cima, tu tá ganhando, e no outro dia tu pode estar perdendo. E às vezes não é nem por conta de muito azar, às vezes pode ser de outros problemas, como a arbitragem. Isso no feminino tá pecando muito, bastante, né? A gente né? vê em vários jogos, não só na base, como no profissional também. Mas é coisa de futebol. Daí acontece. E isso da arbitragem, assim, pra ti que tá ali dentro do campo, né? Tu era capitã agora ali do Sub-20? Não, era a Paty. Era a Paty. Mas tu... Sim. Né? Tu Sim, também é uma sim. das líderes ali, né? Como é isso, assim? Porque realmente o futebol feminino a gente vê que... O masculino também acontece muito problema com a arbitragem, mas o feminino parece que ainda
tá a Sim, passos muito longe da gente ter uma arbitragem realmente boa. Como é pra ti ali estar dentro do campo e ver isso acontecendo? E, por exemplo, não ter VAR no Brasileirão inteiro? Acho que isso com o tempo vai crescendo. A gente vê que o feminino cresceu em vários outros sentidos. E creio que na parte do corpo do juiz tem que crescer também, porque isso interfere muito num jogo. E às vezes eu levo até a Rafa chata, que não para de falar no jogo, mas eu sempre falo, se o juiz acerta, eu não falo nada. Mas isso vai crescer. A gente reclama, dá raiva na hora do jogo, porque querendo ou não decide. Como decidiu para nós uma semifinal que seria mega importante, como a gente já vinha tendo 2 jogos contra o Inter muito bons, querendo ou não, a gente tinha ganhado um, empatado o outro, a gente tinha muita chance de passar para a final e fazer uma grande história no Grêmio e perder, de certa forma, o primeiro jogo, querendo ou não, por causa dos juízes, foi algo muito frustrante, foi algo que todo mundo falou que isso precisa ser mudado, tanto na base como no profissional. Até agora, na Copa do Mundo, que a gente disputou também, tendo VAR, faz muita diferença. Faz uma diferença absurda, é mais justo o placar. E ano passado tu foi a revelação do Campeonato Brasileiro, né? Como foi essa temporada do ano passado pra ti no Brasileirão A1? Porque realmente tu se destacou muito, né? E como foi assim pra Rafa ser a revelação perto de tantas meninas, né? Que jogam tão bem também. Sim, como foi meu primeiro ano, assim, realmente jogando brasileiro, eu tinha jogado brasileiro já pelo São Paulo, mas não ainda de titular, não tantos minutagem nos jogos. Então, como foi meu primeiro brasileiro com mais jogos, com mais minutagem, e já ser a revelação, pra mim também foi um sentimento que, na hora, quando a Gé, a Maldonado, que era do Grêmio, me falou, não caiu a ficha. Eu conversei com várias amigas, eu mandei mensagem pra minha mãe na hora, assim, mãe, eu fui eleita. Tu soube antes do Sim, público, assim? Foi. Acho que foi uns 5 dias antes. Nossa. E aí caiu mais a ficha quando meus pais ficaram super felizes. Que nem eu falei, eles sempre ficam mais felizes do que eu. E aí isso me ajuda bastante e aí, enfim, foi um sentimento muito bom. Eu não pensava que iria ser a revelação, não pensava que eu ia crescer tanto por ser meu primeiro ano com vários jogos. E também por ser um time que, jogando pra mim, o Grêmio é gigante. E no feminino ele vem nessa crescência também. E aí conquistar esse prêmio individual pra mim foi algo fenomenal que até agora se me perguntar, eu fiquei, caraca, eu fui mesmo, né? É muito gratificante. E isso é uma realização de um sonho, né, de certa forma. Qual é o teu maior sonho, assim, dentro do futebol? Agora é jogar as Olimpíadas. Nesses últimos dias a gente jogou a Copa do Mundo, que pra mim também foi um dos maiores sonhos, que era o meu, que era jogar a Copa do Mundo e jogar as Olimpíadas. Sei que não foi a Copa do Mundo na principal, mas por ser dessa forma, como aconteceu, por a gente fazer essa história na seleção feminina sub-20, foi um sonho realizado. E tá marcado pra vida toda. Com certeza. E esse momento da convocação da Sub-20, todo esse teu tempo, na verdade, na seleção, né? Tu ficou um tempo afastada da seleção. Como foi pra ti esse tempo afastado, assim, de não ser convocada? Ficava aquele sentimento meio... Sim, e com certeza, né? Que nem eu falei, acho que todas as atletas pensam em chegar à seleção e também não só chegar, como se manter. Nesse tempo fora, foi também algo que eu me cobrei muito. Mas como eu era muito nova ainda, a mentalidade não era a mesma que eu tenho agora. Meio que eu deixei de lado e foquei mais na minha crescência. E sabia que se eu fizesse bem o meu trabalho no clube, consequentemente eu ia chegar na seleção. E foi isso que aconteceu. No começo do ano passado, a gente foi disputar o Brasileiro no Grêmio. Mesmo a gente não passando de fase por um gol, o Grêmio fez ótimas partidas. A gente conseguiu ganhar do São Paulo, que foi o campeão. Então, a minha mentalidade era sempre focar no clube. E se tu tá bem no clube, tu vai estar na seleção. E, consequentemente, se tu
estiver melhorando cada dia, tu vai se manter na seleção. E agora a convocação para a Copa do Mundo e a experiência da Copa do Mundo. Como foi essa experiência? Vou te perguntar em partes para ser mais fácil, assim, né? A estreia, o primeiro jogo. Como é que tava o ambiente? É muito diferente. Querendo ou não, a gente tenta levar todos os jogos como um jogo que o Brasil tem que jogar e tem que ser feliz, mas a estreia do Copa do Mundo era totalmente diferente. A comissão tentou tranquilizar a gente, mas a gente via que a comissão estava até mais nervosa que a gente. Mas foi de entrar no campo, ouvir o hino, ver toda a estrutura que o feminino está tendo, que uma Copa do Mundo mostra pra gente. Foi uma experiência muito legal, muito massa, muito incrível, assim, que certamente eu lembro de cada detalhe, eu lembro de cada bola que vai marcar pra vida. Eu acho que não só de mim, de todas que estavam lá. E os teus gols, né? Aqueles teus 2 gols no mesmo jogo. Tu entrou, tu resolveu o jogo, né? Basicamente isso, assim. E até ficou um gostinho no público de, pô, Rafa tem que ser titular sempre, né? Mas como foi ali aquela sensação de marcar os 2 gols? E puxou a responsabilidade, pegou a bola, bateu o pênalti? Eu acho que isso vem muito dentro de mim, de querer ser responsável pelo jogo, de pegar qualquer bola para bater. Isso eu acho que, querendo ou não, dá uma confiança no time também. E por mais que eu pegasse aquela bola no pênalti e também, de certa forma, erraria, meu time ia estar lá. E pênalti, pra mim, com certeza, tu tem que ter muita técnica, muita bola pra bater onde tu quer. Mas também tem que pensar que do outro lado tem a goleira que também pode defender, que, querendo ou não, um nível de Copa do Mundo, qualquer goleira pode defender qualquer pênalti. Mas fazer aquele gol e depois ter a felicidade de fazer mais um. E até hoje, meu professor, quando eu fui pra Farroupilha, ele me cobrou que eu podia ter feito o hat-trick e ter me igualado a Marta, mas naquele momento, até a menininha me pediu a bola. E aí, a gente não pensa muito individual numa Copa do Mundo, que se a gente pensasse assim, a gente não ia chegar onde a gente chegou. E aí, era uma experiência que, pra mim, o primeiro gol na Copa do Mundo vai ficar marcado. Tenho todos os vídeos salvos, já mandei pra todo mundo. E pra mim, é uma coisa muito marcante. E vocês passaram de fase. Como foi essa sensação de, depois de um tempo, conseguir passar de fase a seleção e saber que tá fazendo história ali? A comissão foi muito forte nisso. Porque a gente podia pensar da forma de... A gente já chegou, a gente já foi melhor da outra vez, mas a gente não pode parar por aqui. A gente chegou por um motivo e a gente tem que seguir ganhando. Então, acho que o trabalho da comissão nessa parte foi excelente, excelente. De tranquilizar a gente, de nos parabenizar por ter chegado naquele ponto melhor do que as outras vezes. E também avisar que a gente ia ter outros jogos muito importantes, que a gente podia chegar mais longe. E isso foi total feito assim por eles, e foi por eles também que a gente conseguiu manter essa mente de querer ir mais pra frente. E como era o contato com o pessoal daqui, né, mandando mensagem, porque teve transmissão, então tava todo mundo assistindo. O que tu recebeu de mensagem? Isso também foi feito pela comissão. A gente, óbvio que cada uma tem o celular, tem o Instagram, tem o WhatsApp, que a gente recebeu milhares de mensagens. Isso também para nós foi muito bom, que eu acho que a torcida do Brasil é a mais apaixonante do mundo, eu tenho certeza disso, e deu muita força pra gente seguir. E também a comissão lá, eles fizeram uns videozinhos para nós de jogadores da principal, jogadoras da principal, que para nós, quando a gente assistiu, o olho brilhou. Isso deu mais força pra gente chegar mais longe. Isso fez total diferença de saber que o povo brasileiro tava com a gente. E quem é que tava nesses vídeos aí? Tinha o Thiago Silva, que eu sou muito fã, e pra ele foi o que mais marcou, assim, pelas palavras que ele usa, pela experiência. Teve a Antônia do feminino, teve a Tamires, enfim, teve vários outros. E eu acho que a Rafael também da feminina. E por ver essas palavras que as meninas falam pra gente, querendo ou não, foi algo que cresceu dentro de nós, por fazer por elas também.
A Pia também estava lá, então esse contato da principal com a gente naquele momento foi fantástico, foi o que levou a gente mais pra frente. E a semifinal? Né? A semifinal, acho que todo mundo ficou com aquele gostinho de, podia ir pra final, mas claro, a seleção japonesa, enfim, né, excelente aí. E como foi aquela semifinal? Vocês ficaram frustrados? Vocês pensaram, não, tá tudo bem, a gente realmente conseguiu chegar no nosso máximo? Pensaram, não, a gente podia mais? Acho que foi um pouquinho dos dois, né? Quando acabou o jogo, a gente pensou, pô, cada bola que a gente podia ter feito, que a gente não poderia ter levado esses gols que a gente toma. Mas se aconteceu assim, era pra ser assim. Foi uma experiência incrível também de jogar contra as atuais campeãs, que na hora a Espanha não tinha ganho ainda. Então, teve um pouquinho desses dois sentimentos de frustração, mas aí depois de tá tudo bem, a gente respirou, a gente conseguiu fazer um bom jogo. Teve erros, mas o futebol é assim, mas a gente tem ainda outro jogo, mais uma final, então a gente conseguiu trocar essa ficha rápido e só depois que acabou a Copa do Mundo, creio que cada uma em casa sentiu isso, querendo ou não, a família também falou, os amigos, e querendo ou não, além de perder um jogo da Copa do Mundo, mas de quem realmente assistiu viu que o Brasil podia fazer mais história, mas foi trocada a chavinha, a gente sentiu outra coisa e seguimos. A conversa da comissão com vocês depois desse jogo, como foi? O clima, assim, o clima não tava muito bom? Ou... Não, pior que tava. A comissão que a gente tá, eu acho que a única que não chora é a Jéssica. O Jonas é o chorão. Porque tem que ter esse equilíbrio, né? A Jéssica não chora e o Jonas chora. E aí, no final do jogo, bem no final, a gente sempre fecha. Como todas as vezes. E foi falado muito bem disso. A maior palavra que eles falaram de todos da comissão que falou foi orgulho. E querendo ou não, a gente sentiu muito isso de nós mesmas. E o apoio que todos deram pra gente, tanto da comissão, como torcedor, como uma atleta com a outra, fez com que a gente respirasse, que a gente aceitasse que o futebol é assim, a gente perde, a gente ganha, nem sempre o melhor ganha, nem sempre o melhor, né? Enfim, e aí, quando a gente rezou, fechou a rodinha, já trocou a chavinha, a gente já mudou a cabeça e já pensando na Holanda, que seria mais uma final e que se a gente ganhasse a gente iria fazer história e foi isso que a gente fez. E vocês amassaram a Holanda, né? Basicamente isso. E aí receber ali a medalha de terceiro lugar, ter, por exemplo, a Tarciane, né, tua colega, como a terceira melhor jogadora da competição. Qual é a sensação? Como ficou o sentimento do grupo? Como eu falei, por mais que a comissão tenha muita importância e interação com a gente atleta, nós atletas com nós mesmas, acho que era a maior de todas. E aquele momento de a gente descer, entrar no campo, receber aquela medalha que ficou para a história, querendo ou não, a gente foi a melhor até agora. E ver uma colega nossa recebendo um troféu também individual pro grupo, todo mundo ficou feliz. A gente pegou aquela felicidade que ela estava sentindo e ela transmitiu para nós também. Então isso foi muito bom. Isso que é o Sempre Juntas. Ela mostrou isso pra gente, a comissão mostrou isso pra gente, e cada uma sempre apoiou uma a outra. Então fez com que a gente chegasse lá muito feliz, por mais que era um terceiro lugar, a gente queria ser o primeiro, mas um terceiro lugar foi com gostinho de primeiro, com certeza. Ah, que legal. E fora do campo, né? Quem é a mais bagunceira das meninas? Porque assim, a gente viu vocês dançando, né? Vários vídeos sensacionais, aqueles vídeos de vocês dançando, enfim. Quem é a mais bagunceira? Acho que deu pra ver até no jogo contra a Austrália, se eu não me engano, a Luane dançando lá no campo. Então, acho que ela, por eu ter... Aquilo foi muito engraçado. Por eu ter o dia a dia com a Luane, tenho certeza que ela é o que contagia mais a gente, né? É bagunceira, sim. Mas ela é engraçada, ela eleva a autoestima de todo mundo, então isso, querendo ou não, é muito bom dessa parte. Não só ela, como tem sempre o grupinho, né? É dela e das meninas que dançam, que sabem dançar, então elas, de todos os jogos, não só em jogo, em treino também, no dia a dia, ela fazia muita felicidade pra todo mundo. Quem é mais séria? A mais séria? Mais centrada, assim, que é mais na dela? Acho que
as meninas mais novas que vieram, Aham. né? Da Sub-17, tanto a Dudinha como a Aline, como as outras meninas também. Mas eu acho que a Aline... Mas eu acho que é o jeito dela também. Aham. Mas eu não tinha muito quem era mais séria, porque a Luane fazendo aquelas palhaçadas... Não tem como, tinha, né? Não tem. Todo mundo entrava na pilha e contagiava todo mundo. Que é mais desorganizada. A Luane também. Também? Nossa, até por ser dia a dia dela, ver, a gente tem o vestiário lá, todo mundo organizadinho, só a parte dela lá toda desorganizada. Mas ela sempre se acha, não tem. Eu vou ter que trazer a Luane aqui depois, depois do que a Rafa tá falando. Assim, agora a Rafa fora, né, depois desse campeonato, enfim. Quem é a Rafa fora do futebol? Eu digo assim, na tua folga. O que tu gosta de fazer? Eu gosto muito de viajar. Isso pra mim é desfocar, querendo ou não, é desligar do futebol e ligar o resto da minha vida. Conhecer novos lugares, eu gosto muito de praia, de viajar, de sentir a brisa da praia, sentir a areia nos pés, o mar. Então, pra mim, viajar sempre que dá, eu tô indo. Qual a melhor viagem que tu já fez? Que tu mais gostou, assim? Eu viajei muito até agora na minha vida, pelo fato de ser atleta também. E creio que a melhor foi na Sérvia, quando eu tava na Chapecoense ainda. Foi a primeira vez que eu fui pra Europa, mesmo indo pra lá focada nos jogos, focada na nossa disputa. Mas a gente conhecendo os lugares, sentindo... Eu nunca tinha sentido a neve. E sentir a neve, pra mim, foi uma experiência muito boa. E faz muito tempo que isso aconteceu, mas eu lembro de cada detalhe de lá também. Então, por me marcar, assim, acho que essa foi a minha melhor viagem, mesmo indo a trabalho. A Sérvia, não tava esperando essa resposta. Que legal. E tu prefere o inverno do que o verão? Não, eu prefiro... Tá. Na verdade, não prefiro nem verão, nem inverno. Eu gosto de um meio termo, porque no verão, como a gente é jogadora, pra treinar, querendo ou não, é Tu prefere ruim. treinar no frio? Também não. Eu prefiro esse metadinho ali, porque treinar no inverno, assim, no muito frio é ruim, treinar no calor absurdo também é ruim. Então, pra mim, eu sou bem chata com o tempo. Então, eu gosto da metadinha. 20 graus, pra mim tá ótimo. Eu acho que é o melhor mesmo. E tu costuma ir pra Farroupilha? Tua família mora lá ainda? Sim. E tu costuma ir Sim, lá sim. direto? É pertinho, pra quem não sabe, é pertíssimo de Porto Alegre, então... Não dá nem 2 horas. Quando tem folga... essas folgas que tem menos dias, eu consigo ir pra lá. Porque, como eu falei, eu gosto muito de viajar, ir pra praia. Como aqui a praia também é perto, mas a minha casa é mais perto. Então, essas folgas que tem poucos dias, eu consigo ir pra casa, eu consigo recarregar minhas energias lá e voltar. E aqui em Porto Alegre, a Rafa vai no pagode? A Rafa é mais caseira? A Rafa gosta de ler, gosta de ver série? Eu gosto muito de sair, assim, pra descontrair. Eu aprendi muito na seleção também com a psicóloga, com a Luciana, esse de desligar do futebol e relaxar a cabeça, porque, querendo ou não, pra mim, o que mais me fortaleceu nesses últimos tempos foi a psicologia, de saber controlar a tua mente, de saber como te conhecer, na verdade, né? E pra mim, esse desligar do futebol e curtir, querendo ou não, o atleta é muito cobrado. Não pode sair, não pode beber, quem gosta de beber, não pode... Enfim. Mas só quem sabe, só quem vive de atleta sabe que às vezes a gente precisa dar uma desligada. E eu gosto muito de sair, gosto de escutar música, gosto de sair com as minhas amigas, gosto de churrasco. Então, pra mim, se tiver churrasco, a gente tá indo. E eu gosto muito de sair, mas a gente sabe também de todos os limites, né? Agora que a gente vai entrar no gauchão, que vai começar o gauchão, a gente sabe que a maioria dos fins de semana a gente vai ter jogos, então a gente não vai ter tanta liberdade. Mas a gente consegue se libertar em casa mesmo. Colocar uma música, fazer um churrasco lá mesmo, fazer uma comida boa e ficar em paz. E que músicas tu curte mais? Eu gosto bastante de sertanejo. Aprendi no futebol. Quando eu era pequena, eu não escutava pagode. Mas todos os times que tu vai, escuta pagode. É pagode, não tem. Então eu aprendi a gostar muito de pagode. A gente veio ouvindo do carro pagode também. E gosto de funk também, que é uma energia que pré-jogo é muito boa. No vestiário do Grêmio, toca... É funk? É funk. E na verdade a caixinha é da Luane. Então é funk. Então é funk. E
Eu gosto de tudo, assim. Se botar uma música que tá mais tocada, assim, eu vou gostar. E tu sabe dançar TikTok? Não. Ah, eu Nem ia um pedir pra pouco. te dançar. Não, tô Nossa, brincando. Não ia pedir, nada. não. Nada, sou muito dura pra dançar. No campo é uma coisa e tal, consigo me virar, mas dançando, nada. Sério. Nada. Talento. Tu tem algum outro talento, assim, escondido que as pessoas não saibam? Eu gosto muito de desenhar, mas não levo como um talento, assim. Quando eu era menor, as minhas duas disciplinas eram educação física e artes. Eram as que eu mais legal. gostava. Mas, assim, eu desenho quando não tem nada pra fazer, quando eu tô no tédio, mas não levo como uma... E o que tu desenha? Tu gosta de desenhar? Qualquer coisa. Realismo ou... Rabisco, né? Vai indo. Eu gosto muito de... Como eu tenho bastante tatuagem, antes de fazer as tatuagens, eu gosto de desenhar em mim mesma pra ver como é que vai ficar, pra mim ter certeza, porque tatuagem é pra sempre, né? Então, eu gosto de fazer isso em mim mesma e levar isso aí. Bah, que massa. Eu gosto muito das tuas tatuagens. Não, são muito bonitas as tuas tatuagens. Vou começar a usar essa técnica de desenhar em mim, apesar de desenhar muito mal. Mas tu falou sobre a questão da psicologia, né? Nós já estamos chegando aqui no final, mas quais dificuldades que tu acredita que tu já tenha enfrentado por talvez tão nova já ter tanta cobrança, né? Já ter uma dimensão tão grande, por exemplo, redes sociais, que não é uma coisa muito fácil de lidar. Sim, como eu tive esse contato com a psicologia na seleção brasileira, eu ouvi muito por ser uma profissional excelente, a Lu, que eu levo até hoje, a gente troca mensagem. Eu descobri muito de mim, assim. Querendo ou não, acho que todo mundo das atletas assim que eu conheço já teve uma recaída, já teve um momento que se cobrou muito e isso é muito nítido dentro de campo. E mesmo na seleção, até um pouquinho antes do Sul-Americano desse ano, eu senti isso, eu fiquei mal alguns dias, a gente conversou e foi por isso que eu fui gostando da psicologia, ela falando pra mim, e a Jé também fez. Acho que 50% da minha evolução foi da Jéssica, da auxiliar. Teve uma noite que a gente foi conversar e que ela viu que eu estava me sentindo bem. E por ela ser que foi jogadora, teve essa experiência, ela conseguiu usar as melhores palavras para mim. E isso eu admiro muito nela. E desejo só coisa boa para ela, porque ela fez parte dessa minha crescência, ela fez parte... Na verdade, ela me deu a mão ali, ela me puxou de um negócio que eu acho que se não fosse ela ia ser difícil de sair. E, como eu falei, ela usou as melhores palavras, ela me indicou a Lu estava lá, ela também, pelo trabalho que ela faz, excelente. E aí, naquele momento, eu me conheci. Eu não sabia quem era essa Rafa que existia dentro de mim. E como a gente é da base, são meninas novinhas... Com certeza, muitas meninas também pensavam que nem eu, que era só coisa boa do futebol, que às vezes, se tu não erra um passe, tu faz um jogo ruim, tu te cobra muito. Então, a psicologia, para mim, conhecendo agora, com certeza é mais de 50% de uma excelente atleta. E isso tem que ter... eu vou... Todo lugar que eu vou, em clubes assim novos, eu tenho certeza que eu vou perguntar se tem acompanhamento psicólogo, se tem esse dia a dia com uma psiquiatra, que isso é excelente para uma jogadora. E tu faz faculdade? Ainda não. Ainda não. Ainda E não. tu não pensa em fazer psicologia? Então, foi uma coisa assim que veio na cabeça, mas eu acho que... Eu não sei. Não sabe, não decidiu ainda. Pensar, mas não me decidi ainda. Eu gostei muito de conhecer isso, gostei muito da forma que eu me envolvi com isso. Foi uma coisa bem, bem fantástica, assim, mas eu não pensei nisso ainda. Não tem pressa também, Sim, né? novinha, e também acho que psicologia, se eu fosse entrar nisso, eu estaria mais focada nisso. Pode ser que quando me aposentar, talvez eu faça. Então, é bem tranquilo. Bom, Rafa, eu tenho um presente pra ti. Legal. Do Doce Helena. Eu amo doce. Nossa Senhora. Gente, Doce Helena, @Doce Helena Poa. Só seguir eles lá nas redes sociais. Muito obrigada por ter mandado presente aqui pra Rafa. Muito obrigado. Mandaram donuts ontem também, tava tribom. E é isso, gente, sigam eles lá, que é muito bom, de verdade. Tem ponto físico também lá na frente do Beira Rio. E
também MS Concept, né? A marca da Malu aí, Malu Schweizer. Sigam ela nas redes sociais, @msconcept_. E usando o código FalaJogador, vocês têm 10% de desconto no site. E, gente, façam terapia. Essa é a dica de hoje no final do podcast. Rafa, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu adorei conhecer mais sobre a tua história. Te desejo todo o sucesso do mundo e que tu realize teus sonhos. E que tu, sei lá, seja autora do gol da final das Olimpíadas, entendeu? Amém. Muito obrigada pelo convite. Desejo também uma ótima ida pro teu futuro. Gostei muito de estar aqui. Muito obrigada, gente. Um beijo e até o próximo Fala Jogadora. Valeu!